Dia para vocês, bem-vindo à live 7h59 da manhã. Bom, muito bom ter você aqui hoje, tá? Muito bom ter você aqui comigo hoje, porque nós vamos falar de um assunto que é de extrema necessidade em nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre ousar a mudar, tá bom? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero te explicar direitinho sobre as mudanças, o que você pode fazer para mudar, para detectar que você necessita de mudanças. E é isso. Antes de começar aqui, eu vou enviar, tá? Vou convidar aqui participantes, né? Vou enviar aqui, pegar o aviãozinho e vou começar a enviar para que as pessoas possam participar, né? Saber que eu estou online. Eu vou começar a enviar aqui, tá, gente? Dá só um segundo que eu vou enviar aqui. Só um momento, tô terminando aqui de enviar, tá? A tempestade vai passar e está comigo. Gente, são tantas pessoas, queria poder convidar todas, mas é muita gente. Caramba, é muita gente, mas eu tô aqui, mandando aqui, tentando. Deixa eu tentar convidar o máximo que eu conseguir. Acho que só pode convidar 50, eu acredito. Vou enviar separadamente. É isso aí. Agora eu espero um momento aqui pra gente. Deixa eu ver aqui se tá bem escuro, parece. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a luz. Deixa eu ir mais perto. Deixa eu pular aqui só. É assim mesmo, quando a gente tá fazendo ao vivo, acontece esses. Você tem que fazer isso aí. Pera aí, gente. Problemas técnicos. Pronto, acredito que resolvemos aqui. Prontinho, então. Bom, vamos começar aqui falando então sobre as mudanças. Por que eu falo sobre ousar a mudar? Eu até fiz um vídeo que eu coloquei aqui no Instagram falando sobre a mudança, né? O que você pode fazer nesse próximo ano para que seja um ano diferente, porque é muito simples, muito batido quando alguém fala, eu espero que esse próximo ano seja bom, espero que esse próximo ano seja diferente. Mas aí que tá, o próximo ano só vai ser diferente se você for diferente. Se você for igual, vai continuar igual, vai continuar sendo a mesma coisa, entendeu? Você não vai sair daquele círculo seu, você vai continuar como se fosse aqueles ratinhos, aqueles hamster que fica na gaiolinha, que fica sempre ali girando a rodinha, tá? Você vai estar sempre tocando de roda naquilo ali e você não vai chegar a lugar nenhum. Então o seu ano só vai ser diferente se você for uma pessoa diferente. Bom dia, Marcelo, Lília, bom dia. Fala aqui pra mim, gente, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, tá conseguindo me ver direitinho, por favor. Tá, Marcelo já respondeu aí. Fala pra mim se tá ok o som, se vocês estão conseguindo me ver direitinho, tá? Eu agradeço. Mas então, o nosso ano, ele vai ser só mais um ano, né? Como é os nossos dias, a nossa semana, se nós não formos diferentes, se nós não fizermos diferente. Obrigada, muito obrigada, bom dia. Então tá bom. Se nós não fizermos nada para mudar a nossa condição, né? O que nós estamos vivendo, vamos colocar um exemplo aqui como a vida financeira, os nossos defeitos, aqueles defeitos que você sabe que faz mal, né? Que faz mal para nossa vida, para o nosso relacionamento, enfim. Se você não fizer isso, se não mudar isso em você, não vai adiantar. O seu ano vai continuar sendo o mesmo, seus relacionamentos, sua vida financeira. Então, o que a gente precisa primeira coisa, entender, ter consciência do que nós precisamos mudar. É o primeiro ponto.
Não tem como a gente mudar algo que a gente não tem consciência que tá ruim. Estão conseguindo me entender? Se você tiver consciência do que tá ruim na sua vida, você consegue mudar. Agora, enquanto você estiver dormindo para aquilo, não tiver despertado, você não vai conseguir ter nenhuma mudança, você não vai conseguir fazer nada e nem sair do lugar. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero falar para você é sobre essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Thaisa, mas como que funciona? Eu acordo e de repente eu tenho consciência do que eu preciso mudar? Na verdade, no fundo, você sabe que tem coisas que você precisa mudar. E às vezes tem coisas que é bem urgente de mudar. Mas você leva com a barriga, espera as coisas acontecer. Talvez você espere que caia no seu colo. Talvez você espere que Deus faça um milagre. E você fica aí. Enquanto isso, vai empurrando com a barriga, a sua vida continua na mesma. A tendência é só piorar, porque quando nós não fazemos nada para mudar, para melhorar a nossa vida, a tendência é ficar pior. Então você acaba esperando demais, mesmo tendo consciência, no fundo, porque a maioria das pessoas tem a consciência de onde elas precisam mudar e do que elas precisam fazer para ter essa mudança. Mas elas meio que esperam como que se uma pessoa viesse, vamos supor que eu viesse, sacudisse ela e falasse: olha, você precisa mudar, porque isso tá ruim, vem aqui que eu vou segurar na sua mão e vou fazer por você. E não é assim. A nossa vida não tem ninguém que faça por nós, a não ser Deus que cuida de nós o tempo todo. E eu vou fazer uma pausa aqui só para lembrar vocês que Deus ele já fez por nós. Quando ele deu o seu filho para morrer naquela cruz, quando Jesus morreu, ele nos livrou de todo o pecado, de toda condenação, de toda dor. Então é nós que vivemos nas dores, é nós que vivemos no pecado, é nós que vivemos com aflições, com ansiedade, com estresse. Somos nós que procuramos isso com as nossas próprias mãos. Então Deus ele já fez a parte dele e ele faz todos os dias cuidando, te mostrando o caminho, te dando um sinal que tem algo errado. Às vezes somos nós que não percebemos o que está acontecendo. Mas enfim, então você fica esperando Deus fazer por você. E não é assim. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Eu sempre falo muito isso aqui. Ninguém vai fazer por você. Eu não sou capaz de fazer por você, porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo, passando o meu conhecimento para você. Mas é impossível eu segurar na sua mão e fazer para você as coisas. Como é impossível o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos fazer por você, fazer essa mudança acontecer na sua vida, se não for você o responsável. Então, primeira coisa, tenha consciência do que é necessário mudar. Thaís, olha, meu casamento, porque eu escuto muito isso aqui, então eu trabalho muito dentro da minha mentoria, dentro do aconselhamento, eu ouço muito o seguinte: Thaís, olha, o meu casamento ele tá acabando, ele tá frio, nós estamos distantes e eu não sei o que aconteceu, não sei o que está acontecendo. Então, se você tá nesse momento agora da sua vida, que você fala assim: Thaís, eu não sei o que está acontecendo. Ok, então nós precisamos voltar. Você pega ali um papel, usa sempre o papel e a caneta, gente. Sempre, tá? Ele é um dos seus melhores amigos, que vai ser para você anotar suas coisas, anotar reflexões, anotar defeitos, qualidades, problemas, porque senão nós esquecemos, e é normal. Quando nós não anotamos, às vezes nós esquecemos as coisas. Então, você anota o que é que tá ruim dentro do seu casamento. Anota qual o ponto que começou a ficar ruim, porque teve um momento que estava bom, de repente começou a ficar ruim, não é verdade? Assim, no casamento de todos nós, eu passei por isso. Então assim, hoje em dia eu tenho mais a facilidade de detectar que algo está começando a ficar ruim, pode virar um problema, então eu já vou e cuido daquilo, eu trabalho em cima daquilo para resolver. Então o que nós precisamos fazer é isso: ter a consciência, achar a raiz do problema, né? Qual foi o problema? Foi uma traição? É a bebida? É a falta de carinho? É a falta de atenção? Ou é você que precisa de uma transformação de dentro para fora? Você tá carente? Você tá reclamona? Você tá
gelada, né? Você tá fria com seu marido. O que tá acontecendo, né? Você não tem mais, você não sente tanta vontade de ter intimidade com ele. Então, o que é que tá acontecendo? Nós precisamos achar o problema, né? A raiz do problema, não o problema. Achar a raiz do problema, porque senão fica quase impossível de resolver, entendeu? Então, pra gente começar uma mudança, né, nós precisamos da consciência. Então, eu tô falando isso aqui pra você porque nesse ano de 2021, eu não quero que o seu ano seja bom. Eu quero que você seja a melhor versão que você possa ser, que você viva o que você nasceu para viver e que você seja a pessoa que Deus te fez para ser, que você possa viver sim um casamento extraordinário. Thaís, o casamento extraordinário tem problema? Tem problema, tem tristeza, tem mágoa, tem tudo isso, mas o casamento extraordinário tem perdão, tem amor, tem respeito, tem carinho. Então, tudo isso você pode viver. E eu desejo que você viva uma vida financeira abundante, porque Deus nos fez para viver isso, tá? Se alguém te disser o contrário, não acredite, porque isso é bíblico. Deus diz ali, Deus não muda uma vírgula da palavra dele, e ele nos fez para ser prósperos. Nós que não entendemos, que não tomamos posse do que é nosso e fazemos a coisa acontecer. Porque não vai, como eu disse, nada cai do céu. Você precisa agir. Para você prosperar financeiramente, prosperar no seu casamento, prosperar como pessoa, tudo você precisa entrar em ação. Então você pode sim ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, você vai continuar sentindo tristeza, raiva, você vai continuar se chateando com as pessoas, magoando com as pessoas, e é normal, todos nós sentimos isso. Mas nós precisamos saber o que fazemos com isso, até onde deixamos isso nos machucar, entende? Então são vários pontos que você pode transformar na sua vida para você ter uma vida equilibrada, para você ter uma vida saudável, porque é possível, entende? Como eu disse para vocês, o tema dessa live é ouse a mudar, e eu quero te desafiar mesmo, quero te desafiar a mudar nesse 2021, para que você, de agora em diante, seja outra pessoa, aquela pessoa que você sempre desejou ser, aquela pessoa que às vezes você vê alguém e fala, poxa, eu queria ter a sabedoria que essa pessoa tem, eu queria, né, ser, não questão de inveja, mas você olhar e admirar aquela pessoa pela sabedoria, pela forma como ela fala. Então você pode ser assim, você pode, mas nós precisamos agir. Então tenha consciência do que está ruim na sua vida. Tenha consciência do que você não quer mais viver na sua vida. O que você não quer mais viver? Você precisa ter essa consciência para você conseguir mudar as coisas. Senão você não chega a lugar nenhum. Olha, eu falo isso com toda autoridade, com toda propriedade, porque na minha vida era assim. Eu não tinha força de vontade para sair do lugar. Deixa eu olhar, Thaís, deixa sim, Lília, vou deixar assim, tá? Vai ficar salvo aqui no Instagram, tá bom? Eu não tinha força para sair do lugar. Eu vivia empurrando as coisas com a barriga, eu não tinha força para poder mudar a minha alimentação, fazer um exercício físico, eu não tinha força para estudar, sabe? Mesmo as coisas que eu gostava de fazer, eu não tinha, era como se algo me sugasse. Então eu não conseguia sair do lugar. Mas a partir do momento que eu comecei a ouvir uma pessoa, assim como eu estou te falando aqui agora, a partir do momento que eu comecei a ouvir, eu comecei a mudar. Comecei a pensar diferente, né? Como diz Paulo em Romanos 12:2. Então, transformei-se pela renovação da sua mente. Eu comecei a renovar, eu comecei a mudar a forma como eu via as coisas, como eu me comportava. Eu comecei a ter consciência, né? Consciência de mim mesma, de quem eu era. Trabalhei e trabalho muito o meu autoconhecimento. Então, eu comecei essa mudança de dentro para fora, porque a mudança verdadeira, a mudança que permanece nas nossas vidas, é a mudança de dentro para fora, tá? Uma mudança, quando ela só é feita externamente, muito raro aquilo continuar. Vou dar um exemplo aqui. Quando você fala pro seu marido, ou você para de beber ou eu vou te largar.
ele vai parar. Se ele quiser muito estar com você, ele vai parar por um tempo. Por quê? Porque ele fez uma coisa externamente, ele fez porque você ameaçou, enfim, ele viu necessidade, né, de fazer, porque senão ele ia perder alguém, alguma coisa. Mas ele leva, aí fica aquele tempo, ele fica bem, 2 meses, talvez até um ano ele fica bom. E depois ele volta de novo, e aí acaba o casamento. Por que que isso acontece? Porque a nossa mudança, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser de dentro para fora, entendeu? Então, quando eu vi assim, essa mudança, eu comecei a ter consciência dentro de mim das coisas, né? Do que eu precisava mudar, de como eu estava deixando ir o meu casamento, né? O rumo que o meu casamento estava tomando não estava legal. Eu precisava fazer alguma coisa. Então foi aí que eu ouvi falar sobre a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade e o autogoverno são duas coisas que eu gosto muito, tá? Que eu gosto muito, que eu aplico muito na minha vida e eu te aconselho a aplicar muito na sua vida, que é você pegar a responsabilidade da sua vida para você mesmo, responsabilidade dos seus erros, tá? De tudo que você faz, tudo que diz respeito a você é sua responsabilidade. Tudo que diz respeito à sua condição de vida, os problemas que você está vivendo, tudo que diz respeito a você é sua responsabilidade. E assim eu fiz. Todos os meus problemas, né, tudo que eu estava fazendo, porque eu estava muito reclamona, eu estava muito assim carente, cobrava muito, tava meio fria, sabe aquela carência misturada com frieza, não sei te explicar porque foi uma fase da minha vida muito difícil, mas que graças a Deus passou, né? Como você, eu, todos nós passamos por certas coisas, então isso passou. Então você precisa o quê? Olhar assim como eu olhei esses pontos que tá ruim na sua vida, que você precisa mudar, principalmente você mesma. Porque quando você mesma não está bem, as coisas não vão bem. O seu relacionamento, a maternidade, seu trabalho, nada vai bem. Se você como pessoa não está bem, dificilmente você conseguir fazer com que as coisas fluam na sua vida, porque você não está bem com você mesma, entendeu? Então essa parte da autorresponsabilidade, você precisa pegar para você as coisas. Se você não está bem, assuma a sua responsabilidade. Por que você não está bem? Não joga a culpa nos outros, não joga a culpa no seu marido, no governo, sabe, na crise, não jogue a culpa em ninguém, mas pega a sua, eu falo prenda, né, mas pega a sua responsabilidade, pega pra você e faz acontecer. Você só vai conseguir mudar a condição que você tá o dia que você parar de ser vítima. Sabe aquele desenho que fala, ô vida, ô dó, como eu sofro, todo mundo faz essas coisas comigo, todo mundo me fere, enfim, basta com isso, para com isso, entendeu? É hora de você mudar, parar de ser vítima, entendeu? Ser autora da sua própria história e pegar e falar assim, agora acabou. Agora que eu vou tratar, se eu não tô bem emocionalmente, eu vou procurar ajuda, eu vou tratar, eu vou buscar ajuda. Aqui no meu Instagram, gente, tem muito conteúdo que pode te ajudar emocionalmente. Lá no meu YouTube, no canal do YouTube, tem muito conteúdo que pode te ajudar emocionalmente. Eu sempre deixo à disposição o meu direct para eu conversar, para eu te ajudar de alguma forma, para eu ajudar as pessoas de alguma forma. Então não é desculpa. Sempre tem alguém que você vai poder contar, alguém de verdade que queira te ajudar nisso, né? Para você mudar. Então é hora de você falar, chega, eu assumo a responsabilidade, esse ano não vai ser o ano diferente, vai ser eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou transformar a minha vida, eu vou transformar o meu casamento, eu vou achar o que tá ruim no meu casamento e eu vou mudar. Não adianta você falar, mas não é só eu, tem o meu marido também. Eu tô cansada de ouvir, você tá cansada de ouvir que o casamento, ele é uma via, né, de, como fala, de mão dupla, de mão única, não lembro mais agora, gente, vou dar outro exemplo então. O casamento, ele é 2 pessoas, então as 2 pessoas têm que fazer. Você tá cansada de saber que é assim. Eu também tô cansada de saber que é assim.
Mas não adianta você só pensar isso e não agir. Então, se tem alguma coisa ruim, você precisa agir, fazer diferente. Você precisa parar de fazer o que você está fazendo há anos, que não deu resultado, que só está levando você para um buraco, e fazer uma coisa diferente. Entende? Se você não começar a fazer diferente... Gente, eu vou tirar essa luz aqui do meu olho, porque eu não tô gostando dela aqui. Mas aí fica meio escuro. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mudar, porque ela pega bem no meu óculos aqui. Bom, e você já fez uma via de mão dupla. O casamento é uma via de mão dupla. Até foi a Lília que me disse isso mesmo. Foi você que me disse isso, acho que antes de ontem, né? Então o casamento, ele é uma via de mão dupla. E todo mundo sabe disso, né? Como eu tava falando aqui, você precisa mudar agora. Sabe, fazer o que você nunca fez para você ter o resultado que você nunca teve. Então você precisa fazer o que você nunca fez. Você já fez, você tá fazendo isso aí e não tá dando certo, né? Tem alguma coisa errada. Você tá cansada de fazer e não dá certo. Mas por quê? Porque você tá dando murro em ponto de faca. Você continua fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que não tá dando resultado, que não vai mudar nada. Então agora é o momento de você fazer o que você nunca fez. O que você nunca fez? Arregaçar suas mangas e falar: chega, agora eu vou trabalhar, vou construir eu como pessoa, eu vou ser diferente como pessoa e eu vou trabalhar para construir o meu casamento, a minha família, o meu trabalho, a minha vida profissional, a minha vida financeira. Você precisa fazer o que você nunca fez, tá? Senão não vai sair do lugar mesmo. É fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes quando você começar a mudar, você vai querer desistir, você vai ter muitas coisas que vai querer te fazer desistir. Um exemplo, quando você começar a mudar de dentro para fora, o seu emocional, a sua mente, vai vir várias coisas, como você não consegue começar algo e terminar, vai vir tantos pensamentos na sua cabeça que você, talvez, que vai te deixar, te levar de novo para o mesmo lugar. Mas você tem que ser forte, você tem que ter autogoverno. É você que governa a sua vida, não é as suas emoções. Você governa as suas emoções. Você governa a sua própria vida. Não é pessoas, não é suas emoções, não é nada. É você. É você que diz: hoje eu vou começar a minha reeducação alimentar, hoje eu vou começar o meu exercício físico, hoje eu vou sentar e vou falar com meu marido, a gente vai resolver e trabalhar em cima do que a gente precisa fazer para melhorar o nosso casamento. Hoje eu vou começar a ter um tempo com os meus filhos de qualidade. Hoje eu vou ter um tempo para mim de qualidade. Eu vou começar a me conhecer. Hoje eu vou dedicar a minha mente, ao meu emocional. Eu vou olhar o que tá ruim. Eu quero ter consciência do que tá dentro de mim, de quem eu sou. Eu quero viver e ser eu mesma a partir de hoje. Você precisa fazer isso, entendeu? Você precisa ter esse... às vezes eu começo a falar e eu quero, assim, às vezes pegar você e dar uma sacudida, porque foi assim. Por que eu penso desse jeito? Porque pra mim foi muito, muito bom quando eu mesma me dei essa sacudida e mudei a minha vida, entendeu? Principalmente o meu emocional. O dia que eu mudei o meu emocional, que eu passei a trabalhar, desenvolver inteligência emocional, que eu comecei a trabalhar em mim pontos, né? Lá do meu passado que me fazia mal, que estava refletindo no meu casamento, na minha maternidade, no meu financeiro. Eu mudei a minha vida, eu transformei a minha vida. Então é por isso que eu falo pra você: não adianta você esperar que caia do céu. É você que tem que fazer. É você que precisa arregaçar sua manga e fazer hoje, entende? Não deixa pra amanhã, não. Ah, segunda-feira eu começo. Ah, não, tal dia eu começo, vou esperar passar a festa. Não, o momento é agora, o momento é hoje. Se você não começa hoje, você não vai começar também depois. Então não adianta, você precisa ter consciência e começar a fazer as coisas hoje. Não deixa nada para amanhã, o que você pode começar hoje.
tá? E eu quero falar uma coisa pra vocês que eu sofri muito e ainda acontece na minha vida, mas hoje eu consigo levar isso tranquilamente, tá? Quero contar aqui só, vamos contar alguns episódios pra vocês, né? Um pedacinho assim resumido da minha história, que você vai entender o que eu tô falando pra você. Quando você começar a mudar até a sua forma de pensar, tá? Você vai mudar a sua forma de pensar, você vai renovar a sua mente, por isso que você vai sendo transformada, né? É um processo de transformação. Quando você começar isso, quando você estiver ali junto com outras pessoas, amigos, pessoas, famílias, pessoas da sua convivência, do seu convívio mesmo, você vai começar a sofrer certas críticas. Por quê? Porque você está querendo fazer o certo. Mas por que você vai sofrer críticas? Porque talvez aquela pessoa que te critica não tenha coragem e a ousadia que você tem de mudar a sua vida e de fazer para dar certo. Eu vou contar aqui duas coisas. Depois que eu comecei, eu sempre gostei muito de beber cerveja, essas coisas. E de algum tempo eu parei de beber. Parei de beber, deixa eu te explicar aqui, não foi porque foi um passe de mágica, não. E não é que eu bebia tanto também, mas eu gostava. Só que eu via que aquilo não estava acrescentando na minha vida. E com o passar do tempo, que eu fui estudando, que eu fui mudando a minha mentalidade, eu simplesmente deixei de beber. Porque eu vi que aquilo não era bom pra mim, eu vi que aquilo não acrescentava em nada na minha vida, e eu vi que isso também prejudicava o meu casamento. Então, o que eu fiz? Tanto eu quanto o meu esposo, nós decidimos parar, né? Normal, foi uma coisa muito natural da nossa parte. Mas por quê? Porque nós renovamos a nossa mente. Então, quando você começa essa transformação, você começa a ter consciência do que te faz mal, do que te faz bem. E, assim, durante o processo, eu simplesmente, hoje, não sinto mais vontade de beber. Às vezes eu tô ali numa reunião, tem aquele tanto de amigo bebendo, o que antes eu sentia vontade, eu queria talvez ser aceita por eles, né, beber também. Hoje não. Hoje eu sento aqui, se a pessoa me oferece, eu falo não, obrigada e pronto. Então essa é a minha decisão, essa sou eu e pronto. Então isso foi um ponto muito, como diz, de crítica, que gerou muita crítica. Por quê? Eu sempre fui, a antiga Thaís era aquela que bebia, saía e tal. Mas quando eu comecei a mudar, porque não foi da noite pro dia, foi um processo, eu comecei a mudar, eu vi que muita gente se afastou e muita gente me criticava por isso. E me criticam ainda, tá? Por isso. Porque parou de beber. É como se a bebida fizesse parte da amizade. É um combo. Bebe e tem amigos. Se você não bebe, você não tem amigos. E, enfim, quando eu percebi aquilo, eu pensei, poxa, então são amizades que não servem pra mim, né? Não preciso estar junto com aquelas pessoas. Se as pessoas me veem assim, gostam da minha amizade só porque eu bebo, é porque realmente não gostam de quem eu sou de verdade. Então eu comecei a ser criticada por isso. Comecei a ser muito criticada. Comecei a ser muito criticada por eu expor a minha opinião. Quando uma pessoa pergunta a minha opinião, eu falo a minha opinião. E talvez é diferente da dela, ou é diferente das outras pessoas. E tudo bem, eu tenho um pensamento, as outras pessoas têm um pensamento, mas elas me criticam porque eu não vou com o bando, entendeu? Que é você ser uma pessoa alienada, você não tem você não governa a sua própria vida, você não tem a sua própria opinião, né? Então, essa parte ainda, tá, gente? Deixa eu te falar que ainda você vai sofrer críticas e a gente precisa saber lidar com críticas. Você vai entender por que eu tô te contando isso. Você precisa aprender a lidar com as críticas, que é uma coisa que você vai ter pelo resto da sua vida. Você vai receber críticas do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que você mais ama, você vai receber críticas. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E no início, quando eu recebia essas críticas, eu ficava um pouco assim, meio envergonhada e tudo, mas depois eu falei, chega, sabe? Não vou mais ficar envergonhada, essa sou eu, na minha essência, eu vou fazer
vou fazer mesmo o que Deus me chamou para fazer, eu amo o que eu faço, eu me dedico muito ao que eu faço, eu tenho a minha opinião, eu não sou uma pessoa alienada, eu tenho meu autogoverno, eu cuido, eu tenho minha própria responsabilidade comigo mesma, meu autogoverno. Então eu preciso fazer o que eu falo para as pessoas. Gente, não preocupa não, que às vezes eu gaguejo um pouco, tá? Essa também sou eu na minha essência, a Thaisa que gagueja um pouco. Bom, e eu preciso ser eu na minha essência, porque é isso que eu ensino, é isso que eu passo para as pessoas. E aí é meio que eu liguei vamos dizer, o foda-se. Eu disse, não, chega. Essas pessoas, elas me criticam porque talvez elas não conseguem ter a mesma força de vontade que eu tenho e que eu tive. Então, eu parei de olhar para isso. E o que acontece? Como se chama isso? Isso se chama pressão social. A pressão social é uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem e voltar a ser aquelas de antigamente e voltar a ser com os velhos hábitos. Então, você precisa vencer isso. Você vai receber críticas quando você começar a sua reeducação alimentar, os seus exercícios, que muita gente critica também, vai falar, por que você não come? Não, mas você tá tão bem, por que você não come? E você sabe que você precisa, mas as pessoas, elas não querem que você melhore. Muitas pessoas não querem, acredite em mim. Muitas torcem pelo seu sucesso, mas são poucas essas. Mas muitos vão querer te deixar no mesmo lugar ou pior do que você está. Então, a pressão social é algo que você precisa vencer no seu dia a dia. Você precisa ser uma pessoa que governa a sua própria vida, faz as suas próprias escolhas e não volta atrás. Então, se você iniciou um processo de mentoria, eu vou dar um exemplo aqui, a questão que eu falei para vocês sobre a mentalidade. Quando você começa a renovar a sua mentalidade, quando você está conversando com a pessoa e a pessoa fala algo que você vê que ela está totalmente errada, assim, em questão da postura dela. Um exemplo, a questão da autorresponsabilidade é você saber que você é responsável pela sua vida financeira. E não porque o governo está ruim, não porque o país está em crise. Você não tem nada a ver com a crise, você não tem nada a ver com o governo, porque o governador nem sabe que você existe, entendeu? Tô dizendo isso, gente, mas não leva para um lado, né? Ele sabe que existem milhões de pessoas no mundo, no Brasil, mas ele não sabe você, eu, Thaisa, né, CPF e tal, não sabe. Então, quem é responsável? Eu mesma. Então, quando você começa a ter essa postura de autorresponsabilidade das coisas, e você encontra uma pessoa que é alienada e que põe a culpa em todo mundo, menos nela, que começa a falar, não, com esse governo desse jeito, com essa crise, esse governador que é ruim, que tem uma má administração, a minha vida não vai para frente. Quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, na hora aciona na sua mente e fala, poxa vida, essa pessoa é alienada, ele não é responsável pela própria vida. E não que você tenha que falar para a pessoa, né? Senão você vai ser uma pessoa chata. Se ele te perguntar, entrar no assunto, você vai com cautela, conversando, porque não é todo mundo que quer ser ajudado. Então, você vai com cautela e você vai perceber o território, se você pode continuar, se você não pode. Talvez, sim, nós devemos ajudar as outras pessoas sempre que nós pudermos, né? Sempre. Mas você vai ter ainda, se você ainda não teve, você vai ter esse momento que você vai se deparar com uma pessoa que é totalmente alienada, que é totalmente vítima, sabe, da situação, da condição que ela vive, e aí você vai dar vontade de falar, de sentar ela e falar tudo que você já aprendeu. Mas isso por isso que por isso que eu tava falando aqui da pressão social. A pressão social você vai sofrer. Eu sofro, eu sou criticada. Muitas vezes, porque eu não faço a colocação certa do português, alguém fala pra mim, mas você, que é mentora, fala assim, tudo bem, mas eu tô aprimorando, eu tô estudando pra melhorar, que ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo. Mas, tanto que eu não tô aqui pra te ensinar o português, eu tô aqui pra te ensinar sobre desenvolver inteligência emocional, né, pra você mudar a sua mentalidade,
curar suas feridas emocionais, é totalmente diferente. Então eu recebo críticas no meu conteúdo, eu recebo críticas da forma como eu trato o meu marido. Eu recebo esse tipo de crítica, sempre. Mas tudo bem, a pressão social é algo que você vai ter e você precisa aprender a lidar com ela. Primeiro, então, isso é um dos pontos também que você precisa trabalhar quando você falar, chega, agora eu quero mudar a minha vida, agora eu vou mudar a minha vida. Quando você enxergar e ter consciência do que você precisa mudar e você vai começar a trabalhar nisso, acredite, você vai receber muitas críticas. Inclusive quando você tentar restaurar o seu casamento, mudar coisas dentro do seu casamento, você vai sofrer críticas, tá? Talvez até do seu marido. No início é muito difícil mesmo quando você tenta ser a sua melhor versão, porque a pessoa acaba não reconhecendo, e aí você fica mal por aquilo. Mas saiba que o importante é que você está fazendo a sua parte, o importante é que Deus vê o seu coração, Deus vê a sua disposição em fazer as coisas dar certo, em mudar. Então, faça a sua parte, independente de elogios, de reconhecimento. Você não precisa ser reconhecida, você não precisa de elogios. Você precisa saber quem você é, a sua capacidade, e isso é suficiente para você. Se você tem isso dentro de você, pronto, tá? Então, faça as coisas acontecer. Não importe com a pressão social, você sempre vai sofrer isso. Então, como eu falei pra vocês, se hoje eu não bebo, as pessoas criticam, amigos da minha volta. Ah, mas não vai beber? Nossa, mas engraçado, você bebia antes, não sei o quê. Tudo bem, a pessoa é como se ela não renovou a mente, ela não seguiu, né? Ela não foi pra frente. Então, ela continua no mesmo lugar. E tudo bem ela não enxergar a vida como eu enxergo, né? Tudo bem. Essas diferenças. Então, nós precisamos respeitar também. Agora, as críticas, tem pessoas criticar, mas é só você não, eu não quero e essa aqui é a minha decisão, pronto. Você decidiu, você não precisa fazer para agradar as pessoas, você não tem vontade, tá bom? Bom, esse é um dos pontos que eu queria falar para vocês sobre a pressão social, porque é muito importante no processo de mudança, tá? Inclusive, aqui eu tenho aluna, né, da mentoria, é muito importante que você entenda que a pressão social, você é criticado porque você está estudando muito, porque você está lendo, você está tentando mudar a sua condição financeira, você vai criticar. Pessoas vão dizer que não dá certo, que não funcionar, e tudo bem. Aqui, mamãe, vem. Ele tá aqui já querendo. Quem vem cá. Vou ficar quietinho, tá? Que beleza. Fala. Oi. Fala, tudo bem? Ih, amor, você tá aí com cílios. Sou o Pedro. Ah, ele é o João Pedro. Por que a gente tá com cílios agora? Mudou. Peraí, fica quietinho aqui com a perninha, senão balança. Bom, e prontinho? Fala tchau. Tchau. Aí, vai. Bom, gente, e os filhos, gente, igual nós que trabalhamos em casa, é assim, a gente precisa ficar trabalhando filhos. Então, nunca expôs os filhos, tá? Mas quando você tiver, isso é só uma dica, tá? Fora do contexto aqui. Mas vir falar, né? Conversa, fala, olha, mamãe terminando, você pode ir, que é o meu pai. Mas fala, olha, vai! Acaba a criança, ela precisa ser, ela tem o seu trabalho, precisa conviver com ela, entendeu? Para ela crescer, né, com você. Acontece, por um tempo, eu excluía eles, né, fazendo vídeo, eu falava, não vai pra lá, como trato eles, se eu tô vivo, eu aqui dou um beijo, por favor. Que a gente
Bom, e o que eu tenho agora para você, né? Eu falei pressão social sobre esse lugar, certo? Você tem as coisas da vida, só você pode fazer, tá bom? Eu só lendo o que eu sei os tópicos aqui. Se você sabe que, bom, gente, é esse tema hoje. Nunca fez, para obter o resultado que você nunca teve. Então faça isso na sua vida, identifique os pontos que não tá bom e comece a trabalhar em cima de cada ponto. Não precisa fazer tudo de uma vez, atropelando tudo, mas cada ponto daquele que você anotar que precisa ser melhorado, você trabalha em cima dele, tá bom? Então esse é o nosso vídeo, a nossa live hoje. Então, toda segunda e quarta nós vamos ter a live aqui, tá bom? Toda segunda e quarta. Então, vai ter sempre conteúdos que vai te ajudar muito no seu emocional, na sua vida. Então, eu conto com você aqui toda segunda e quarta às 7h59 da manhã, tá bom? Então, abraço e fica com Deus. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom? Então, um beijão pra você. Tchau, tchau.